Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Olá. Hoje, o material que a gente tem em mãos é denso e bem direto ao ponto, viu? Sim, bastante. São trechos do Tratado de Psicologia Revolucionária de Samael Awan Weor. É um texto que, olha, não faz rodeios, Não mesmo. propõe um caminho para uma transformação interior, assim, radical. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essa visão gnóstica sobre quem somos, por que a gente sofre e qual seria a saída que ele propõe. Exatamente. E é bom a gente frisar desde já uma perspectiva psicológica bem particular e para muita gente pode ser até chocante. Chocante, né? Com certeza. Desafia, assim, de frente o senso comum sobre a identidade humana, sabe? A tese central é que a gente vive em grande parte adormecido, Tá adormecido. ignorante sobre nossa própria complexidade interior, agindo quase como máquinas e repetindo os mesmos erros, vida após vida. É uma visão que busca romper com o que ela considera ilusões sobre nós mesmos. Adormecidos agindo como máquinas são termos fortes mesmo. O texto usa expressões tipo animal intelectual ou mamífero racional, né? Usa sim. Para cutucar essa ideia de que a gente não se conhece de verdade. A frase que parece resumir é: não sabemos e nem sequer sabemos que não sabemos. Ok, isso já começa impactante. Vamos mergulhar nisso então. Qual que é o ponto de partida dessa crítica tão severa à nossa condição? Bom, o texto começa com uma análise que a gente pode dizer que é bem pessimista do estado humano atual. Pessimista? Argumenta que apesar de toda a fachada de progresso, ciência, tecnologia, educação, tudo isso a gente continua essencialmente bárbaro. Bárbaro. Nossa. As mesmas crueldades, os mesmos sofrimentos, eles só se repetem com roupas novas, digamos assim. O século XX, com as guerras mundiais, e o que o autor vê como degeneração moral é citado como prova disso. Entendi. Como prova cabal de que o tempo por si só não melhora a gente. A ideia de progresso linear é vista como um dogma, uma crença equivocada. Então, essa visão rejeita aquela ideia comum de que a história é uma marcha sempre para frente, para o melhor. Isso já é uma quebra de paradigma, né? Totalmente. Mas se não é o tempo exterior que melhora a gente, o que seria então? O que o texto aponta? A chave, segundo o tratado, está no que ele chama de nível do ser. Nível de ser. Isso. A ideia é que cada pessoa opera a partir de um nível vibratório interno, um nível específico. E esse nível atrai, quase como um imã, as circunstâncias externas da vida. Ah, Não é por acaso, segundo o texto, que certas pessoas vivem cercadas por certos tipos de eventos ou companhias. O texto usa exemplos bem diretos, sabe? tipo quais? Por exemplo, o bêbado atrai outros bêbados e situações ligadas ao vício. O luxurioso se envolve em dramas passionais. O exterior seria um espelho fiel do interior. Essa conexão interior-exterior é um tema que aparece em várias tradições, né? Mas a forma como o texto liga isso ao nível de ser parece quase determinística. Como fica a questão do livre-arbítrio aí? A gente é só um imã atraindo o nosso destino por causa desse nível? É uma ótima pergunta essa. O texto não nega completamente o livre-arbítrio, não. Mas argumenta que ele é muito, muito limitado, enquanto a gente opera mecanicamente a partir de um nível de ser baixo. Ah, entendi. A verdadeira liberdade viria justamente da mudança desse nível. A transformação real, profunda mesmo, só aconteceria ao elevar radicalmente esse estado interior. Elevar o nível de ser. Exato. O autor usa até um exemplo socialmente assim carregado, que é o dos paraquedistas, né? Os invasores de terra, para ilustrar isso. Ele descreve como, mesmo em condições de pobreza extrema, eles poderiam viver em conflito constante, ódio, miséria, não só pela falta de recurso, mas pelo estado interior deles. Entendi. Uma mudança nesse nível de ser, sugere o texto, poderia levar a formas de associação mais harmônicas e, por consequência, a circunstâncias externas melhores. O foco é sempre interno primeiro. Entendi. O externo reflete o interno.
E para mudar o externo de forma duradoura, tem que mudar o interno primeiro. E como visualizar essa mudança de nível? O texto traz alguma imagem, alguma metáfora para isso? Traz sim. Ele usa a metáfora da escada maravilhosa. Escada maravilhosa. Isso. Mas aqui tem um ponto crucial para entender. Não é uma escada no tempo, sabe? Na vida horizontal que todo mundo conhece, nascer, crescer, envelhecer, morrer. Não é isso. Ah, não. Não. É uma escada vertical, representando os diferentes níveis de ser possíveis aqui e agora. Aqui e agora. Exato. A ideia é que a gente pode subir ou descer um degrau neste instante, dependendo dos nossos estados e ações interiores. Não é algo lá para o futuro, é uma possibilidade do momento presente. Uma escada vertical no agora. Isso leva à ideia de que a mudança não é gradual ao longo da vida, mas pode ser tipo um salto instantâneo. A possibilidade do salto existe a cada instante, sim. Mas o processo de se estabilizar num degrau superior, esse exige esforço contínuo. Ah, claro. Essa subida na escada vertical é o que o texto chama de rebeldia psicológica. Rebeldia psicológica, gostei do termo. É interessante, né? É uma escolha consciente pelo caminho vertical do autoconhecimento, do trabalho sobre si mesmo, em oposição ao caminho horizontal da vida mecânica, onde a gente só reage aos eventos externos quase como... Com marionetes. Marionetes. A proposta é aprender a transformar internamente as reações automáticas, a raiva que surge quando alguém insulta a gente, a autopiedade quando somos contrariados, o desejo que nos arrasta. Quem consegue fazer isso, por meio da autoobservação e da reflexão, começa a deixar de ser um joguete das circunstâncias e das intenções dos outros. Certo. Mas se essa subida é possível, o que impede a gente, porque a maioria, segundo o texto, continua nesse caminho horizontal, mecânico, aqui eu imagino que entram aqueles conceitos mais famosos dessa linha de pensamento, né? Exato, gente. Aqui a gente chega no núcleo da psicologia que ele propõe, a distinção entre essência e ego. Essência e ego. Isso. A essência seria a nossa realidade mais profunda, sabe, nossa natureza divina, ou uma partícula de consciência. O texto descreve como algo puro, belo, tipo a inocência de um recém-nascido. Sim. Só que o crescimento natural dela seria muito limitado, atrofiado depois dos primeiros anos de vida. Para que a essência possa realmente se desenvolver, expressar suas potencialidades, aí seria necessário o trabalho sobre si mesmo. E o obstáculo para esse crescimento da essência seria o ego. O ego, exato. Também chamado de eu, mim mesmo, si mesmo, e aqui vem um dos pontos mais radicais e talvez mais controversos do tratado. Qual? Ele afirma categoricamente que não possuímos um eu único, individual e permanente. Isso seria uma ilusão. Espera aí. Não temos um eu único. Como assim? A vida inteira a gente pensa, eu quero isso, eu sinto aquilo. A ideia de um eu central é quase intuitiva. O que o texto propõe no lugar disso? Ele propõe que somos, na verdade, uma multiplicidade. Uma legião de eus. Legião? Cada eu seria uma entidade psicológica separada, distinta, personificando um defeito, um desejo, um medo, uma memória específica. Tem o eu da raiva, o eu da cobiça, o eu da luxúria, o eu do orgulho, da inveja, da preguiça, da gula e por aí vai. Nossa Senhora! E esses múltiplos eus estariam em conflito constante dentro da gente, lutando pelo controle da nossa máquina psicológica, nossos pensamentos, emoções, ações. A sensação que a gente tem de um eu único seria só o eu que está no comando naquele momento específico. Uma legião de eus. Isso vira a nossa noção de identidade de cabeça para baixo. Quer dizer que quando eu digo eu decidi fazer tal coisa, na verdade foi um desses eus que tomou a frente e decidiu. E talvez amanhã um outro eu decida ao contrário. Precisamente. Essa é a explicação do texto para as nossas inúmeras contradições internas, sabe? Mudanças de opinião, promessas que a gente não cumpre, conflitos íntimos.
Nessa visão, a gente não teria verdadeira individualidade psicológica, nem uma vontade unificada constante. Entendi. Cada eu teria sua própria vontade, seus próprios critérios, seus próprios desejos, e frequentemente eles entram em choque com os dos outros eus que moram dentro de nós. O texto chama esses eus de agregados psíquicos. Agregados psíquicos? Elementos indesejáveis que se somaram à nossa psique, e afirma que essa doutrina dos muitos eus não é uma invenção moderna, não. É um ensinamento antigo, preservado, por exemplo, lá no Tibete Oriental. Interessante. E aquela ideia de um eu superior ou eu divino separado, que muitas vezes se busca, aqui é vista como uma armadilha, um auto-engano sofisticado do próprio ego, que quer continuar existindo, só que de uma forma mais elevada. Chocante isso, mas faz a gente pensar sobre as nossas próprias inconsistências, né? Se somos essa casa em desordem, como o texto fala, com tantos moradores indesejados, esses eus, por onde a gente começa a arrumar? Deve ter uma ferramenta, um método. Tem sim. A ferramenta fundamental que é repetida sem parar no tratado é a autoobservação. Autoobservação. Isso. Mas não é uma autoobservação passiva, só intelectual. É um sentido ativo, uma atenção dinâmica dirigida para dentro de si. Exige dividir a atenção. Uma parte da nossa consciência observa, é o observador, enquanto a outra parte é observada, que é o eu, ou os eus que estão se manifestando naquele momento. Como assim se manifestando? Através de pensamentos, sentimentos, desejos, ações. Sem essa divisão consciente da atenção, a gente continua identificado com nossos estados interiores. Identificado. Tipo, fundido com eles. Exato. Fundido com eles, sendo arrastado sem nem perceber. Então, quando o eu da raiva surge, em vez de pensar eu estou com raiva, a gente deveria pensar um eu que expressa raiva surgiu em mim. Seria isso? Perfeita, é essa a ideia. A autoobservação permitiria criar essa distância. Começar a perceber, esse pensamento de ressentimento é um eu específico. Esse impulso de criticar é outro eu. Esse desejo súbito e irracional é mais um eu animal tentando tomar o controle. O texto faz questão de diferenciar conhecer, que pode ser só intelectual, tipo saber que você está sentado numa cadeira, de observar, que é uma percepção ativa, direta, do fenômeno psicológico interno enquanto ele acontece. E essa observação não é só ficar analisando os pensamentos, né? Eu lembro de ter lido que o texto fala sobre observar em diferentes centros. Sim, isso é crucial. O tratado postula que os eus se manifestam de forma diferente nos nossos principais centros energéticos ou psicológicos. Na cabeça, através de pensamentos, raciocínios, justificativas. No coração, através de sentimentos, emoções, ressentimentos, afetos desordenados. E no centro instintivo sexual, através de sensações, impulsos, desejos físicos. Entendi. 3 lugares para olhar. Exato. A autoobservação completa exige atenção a esses 3 focos. Um eu da cobiça, por exemplo, pode gerar pensamentos de ganância na mente, um sentimento de ansiedade no coração e até uma tensão física ou impulso de agir. E as situações difíceis da vida? As crises, os problemas? Como elas entram nessa história toda? São vistas como oportunidades de ouro. O texto chama de ginásio psicológico. Ginásio psicológico? É, porque justamente nos momentos de maior pressão, conflito ou sofrimento, que os eus mais ocultos, mais problemáticos, tendem a emergir com força total. Faz sentido. Então, em vez de só sofrer passivamente ou reagir cegamente, a crise vira um espelho. Um espelho que revela aspectos de nós mesmos que normalmente a gente não vê. A autoobservação nesses momentos seria especialmente valiosa para descobrir quem realmente somos por dentro, por trás da fachada social. Entendi. O texto também alerta, é preciso não se identificar com pensamentos negativos, reconhecendo que eles são vozes desses eus que usam nosso centro intelectual. E adverte que alguns eus, especialmente os ligados ao orgulho intelectual ou ao ceticismo materialista, podem até odiar esse trabalho de autoconhecimento. Odiar? Por quê? Porque ele ameaça a existência deles, né? Claro.
Ok, então o primeiro passo é observar, identificar esses eus em ação, especialmente nas dificuldades. Mas e depois? O texto fala em observação, julgamento e execução. Julgamento. Isso não leva a gente de volta para a mente, para justificativas? E execução. Essa palavra é forte. Como assim executar uma parte de nós? Não tem um risco de ser mal interpretado aqui como uma forma de violência interna ou repressão? Essa é uma preocupação legítima, sim. E o texto tenta esclarecer isso. O julgamento aqui não é um julgamento moralista ou intelectual que busca justificar ou condenar o eu. Não. Não. É mais um reconhecimento profundo da natureza indesejável daquele eu, da sua mecanicidade, do sofrimento que ele causa. É compreender intimamente que aquele eu específico, por exemplo, o eu da autopiedade, é um obstáculo real para a paz interior e para o crescimento da essência. Entendi. É uma compreensão, não uma condenação. Isso. Quanto à execução, realmente a palavra é impactante, talvez escolhida de propósito para indicar radicalidade do processo. Mas o tratado é enfático. A mente, o intelecto, não pode executar ou eliminar um eu. A mente não pode? Não. A mente pode analisar, rotular, esconder, justificar, condenar, mas não desintegrar na raiz. Se não é a mente, então quem ou o que realiza essa execução? Aqui o texto introduz um elemento que o diferencia de muitas psicologias convencionais, sabe? Ele postula a necessidade de um poder superior, interno, uma força de natureza diferente da mente, que teria a capacidade de desintegrar esses agregados psíquicos. Uma força superior interna. O que seria? Essa força é associada a um princípio feminino divino interior, a divina mãe Kundalini particular de cada um. O texto usa vários nomes simbólicos para ela, dependendo da tradição. Stella Maris, Isis, Tonantzin, Cibele, Ré. Seria o aspecto feminino do nosso próprio ser mais profundo, uma força de fogo, um fogo serpentino. Uma mãe divina interior com poder de fogo para queimar os eus. Como isso funcionaria na prática? É meio abstrato, né? Pode parecer. O método proposto é a oração no trabalho. Mas olha, não é uma oração mecânica ou dogmática. É um apelo sincero, direto a essa mãe divina interior, no momento em que um eu específico foi devidamente observado e compreendido, julgado na sua natureza nociva, como a gente falou. Certo. A pessoa, no íntimo dela, pediria a essa força feminina interior para desintegrar, para eliminar aquele eu. Por exemplo, mãe minha, tira de mim este defeito, desintegra este eu da raiva. Algo assim. Simples assim. O texto enfatiza que deve ser um pedido simples, vindo do coração. E que o processo é gradual. Não é como apertar um botão e pronto. Exige repetição, sinceridade, trabalho contínuo. Porque os eus são muitos e têm raízes profundas, né? Entendi. A execução não é um ato mental de vontade, mas um pedido de ajuda a uma força interior superior, simbolizada por essa mãe divina. E a imagem da decapitação, como a de João Batista que é mencionada no texto, seria um símbolo dessa eliminação radical feita por essa força. Exatamente. A decapitação, nessa simbologia esotérica que o texto apresenta, representa essa morte mística, a eliminação radical do ego. Ela é necessária para o nascimento do novo homem interior, para a libertação da essência. Stella Maris, essa potência de fogo que o texto associa à energia criadora sublimada, à energia sexual transmutada, teria o poder de realizar essa decapitação psicológica no momento certo, eliminando os eus mais persistentes. Entendi. É um processo de purificação profunda, porque, segundo o texto, enquanto esses eus descritos como abominações, monstruosidades psíquicas existirem dentro da gente, mesmo escondidos por trás de uma fachada de virtudes e boas maneiras, a gente seria como sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Nossa. Bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. É forte. É bem direto, sim. Todo esse processo, observar constantemente, compreender, pedir a desintegração, parece exigir uma dedicação e uma continuidade de propósito, assim, imensas. Não é algo para fazer só quando der vontade, né? Sem dúvida nenhuma.
O tratado critica duramente o que ele chama de doença do amanhã. Doença do amanhã. É aquela tendência humana de procrastinar, sabe? De deixar o trabalho interior para depois. Um depois que nunca chega. E aponta a falta de um centro de gravidade permanente como um dos maiores obstáculos. Centro de gravidade permanente. O que seria isso? Sem essa continuidade de propósito, a pessoa vira uma mariposa psíquica. Fica voando de escola em escola, de teoria em teoria, sem se aprofundar em nada. Ou então abandona completamente o trabalho esotérico no primeiro problema, ou quando é tragada pela vida, pelas preocupações e fascinações do mundo exterior. Entendo. A pessoa perde o foco, né? E como o texto sugere que se estabeleça esse centro de gravidade permanente para não desistir no meio do caminho? Olha, a falta desse centro está diretamente ligada, na visão do texto, à multiplicidade do ego. Como não tem um eu permanente no comando, não tem uma direção constante. Ah, claro. Então, estabelecer esse centro é parte do próprio trabalho de eliminar o ego e fortalecer a consciência, que seria parte da essência. É um esforço consciente, voluntário, de manter o foco no trabalho interior dia após dia. E isso é considerado crucial para o sucesso no que o texto chama de experimento solar. Experimento solar. O que seria isso? Parece ficção científica. É um termo interessante, né? A ideia é que nós, seres humanos atuais, os animais intelectuais, como ele chama, teríamos dentro de nós os germes do homem solar, potencialidades latentes para um desenvolvimento superior. Germens. Isso, o trabalho de eliminar o ego e despertar a consciência seria a forma de desenvolver esses germens e se libertar da influência lunar, que o texto associa ao ego, à mecanicidade, às leis de causa e efeito que prendem a gente. E se a pessoa falhar nesse experimento? Se não fizer o trabalho? Falhar nesse experimento, ou seja, não realizar o trabalho interior, levaria à involução, à degeneração e, eventualmente, à desintegração nos mundos inferiores, segundo a cosmologia apresentada. O texto usa até um exemplo hipotético e bem sombrio da civilização das formigas como um possível resultado de uma humanidade que falhou em se solarizar. Nossas implicações são cósmicas. Então, o objetivo final não é só um bem-estar psicológico ou ter uma vida mais tranquila, mas uma transformação de natureza quase ontológica. Algo que libertaria a gente das próprias leis que regem a vida comum, como a repetição de padrões. Essa parece ser a promessa final, sim. O texto fala muito na lei de retorno e recorrência. Retorno e recorrência. Retorno seria voltar a este mundo em novos corpos. E recorrência seria a repetição das mesmas circunstâncias, dos mesmos dramas, das mesmas tragédias, vida após vida. Por quê? Porque os atores, os eus que protagonizam essas cenas, continuam vivos dentro da gente. Entendi. A gente repete porque os personagens são os mesmos. Exatamente. Eliminar os eus seria a única forma de romper essa repetição mecânica. Isso levaria à libertação da vontade que hoje estaria fragmentada, aprisionada nos múltiplos eus, impedindo ações conscientes e verdadeiramente livres. O exemplo de Moisés realizando prodígios é citado como símbolo de uma vontade unificada, desperta. Libertar a vontade. E o resultado final de tudo isso seria o despertar total da consciência, que, segundo as estimativas do texto, estaria atualmente 97% adormecida, presa dentro desse ego multifacetado. Uau! É realmente uma visão radical e, nossa, muito exigente. Recapitulando aqui os pontos principais para a gente não se perder. Este tratado de psicologia revolucionária nos pinta como seres adormecidos, controlados por uma multidão de eus que criam nosso sofrimento e nos prendem em ciclos de repetição. É isso? Basicamente isso. E a saída proposta não é nada fácil. É um trabalho intenso, contínuo, de autoobservação implacável, compreensão profunda da natureza desses eus, o tal do julgamento, né? E a eliminação gradual deles com a ajuda de um poder interior, simbolizado pela Divina Mãe. Exatamente. O que a gente extrai disso tudo? Talvez o insight fundamental aqui, segundo essa ótica,
Seja que a transformação profunda não vem de adicionar algo novo, mas de uma subtração radical daquilo que obscurece nossa natureza essencial. É um chamado para olhar para dentro sem desculpas e assumir, assim, 100% da responsabilidade pela nossa paisagem interior. É pesado, né? É profundo e exigente. É uma proposta que demanda uma honestidade brutal consigo mesmo e muita coragem para confrontar o que há de mais sombrio em nós. Abandona completamente a ideia de soluções fáceis, externas ou de um progresso automático. O foco é total na batalha interior. Totalmente interno. Totalmente. E se a gente fosse tirar algo prático, sabe, imediato dessa nossa conversa, talvez fosse um exercício simples e inspirado no texto. Qual seria? Prestar atenção nos próximos dias a qual padrão negativo, qual canção psicológica de queixa, de medo, de irritação se repete com mais frequência na própria vida. Tentar apenas observar o eu por trás dessa canção quando ele surgir. Só observar. Só observar. Sem brigar com ele, sem se justificar, sem se identificar. Só notar a presença dele e como ele se manifesta nos pensamentos, nos sentimentos. Pode ser um primeiro passo minúsculo, mas consciente, nesse caminho de autodescoberta que o tratado propõe. Uma reflexão e um exercício potentes para levar daqui. Encerramos então nossa análise deste material tão denso quanto provocador. Sem dúvida. Até a próxima. Até.